Bem-vindo ao quadro aqui Café com Crime. Em 1948, há mais ou menos 77 anos atrás, um crime chocou o Brasil. Um homem por nome de Paulo Ferreira Camargo, de 26 anos, teria assassinado a mãe e as irmãs. Esse crime ocorreu na cidade de São Paulo, na rua Santo Antônio, esquina ali com a 9 de julho, na casa de número 104. Teria as assassinados e as jogados dentro de um poço na sua residência. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. E esse quadro aqui, Crime com Café, é um quadro que eu criei para trazer aqui vários casos, criminais que aconteceram e chocaram o Brasil e o mundo. Já vou pedindo aí, se você gosta do canal, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí logo no início, que isso ajuda demais a divulgar o canal aí para outras pessoas e fazer com que o canal cresça. Também, se gostar, quiser deixar um comentário, se inscreva e ative o sininho aí para não perder nenhuma notificação dos vídeos. Mas agora chega de papo e bora para esse caso, o crime do poço. Café com Crime Sobrenatural. Como eu disse no início do vídeo, no ano de 1948 ocorreu um crime que chocou o Brasil. Na rua Santo Antônio, esquina com a Avenida 9 de Março, em São Paulo, na casa de número 104, um rapaz teria matado ali sua mãe e suas irmãs. Esse local fica hoje o edifício com o nome de Praça da Bandeira. Esse edifício com o nome Praça da Bandeira, ele na realidade era o edifício Joelma, onde teve aquele trágico incêndio, onde matou mais de 181 pessoas e deixou mais de 300 pessoas feridas. Depois ali da reforma, eles renomearam ele ali, o batizando de edifício Praça da Bandeira. E é nesse local, que ficava ali a casa da família Ferreira de Camargo. Não exatamente no local ali do prédio, mas sim a uma quadra à frente do prédio. Foi nessa casa onde todo esse crime aconteceu. Para entender um pouco mais desse crime, eu vou começar contando aqui a história da mãe, da família aí, que é a dona Benedita, de 56 anos, que na época até aparentemente diziam que ela sofria ali de um câncer na pele. Ela, depois de ter ficado viúva do seu primeiro casamento, ela casou-se novamente e teve ali 3 filhos. O filho mais velho era o Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, ele que era recém-formado na Universidade de São Paulo, ali na USP, e ele era formado em Química. Ele também trabalhava como professor assistente ali na faculdade. Ponto, eu não sei dizer direito, porque não tem muitos esclarecimentos se realmente ele foi formado ou se ele ainda estava cursando. Também tem a Maria Antonieta, de 23 anos. Ela sofria de epilepsia e era paraplégica e não trabalhava. E tinha a Cordélia, de 19 anos, que era a caçula da família. Ela era esquizofrênica, mas apesar dessa doença, ela frequentava a faculdade, ela fazia faculdade ali, faculdade de filosofia ali em São Paulo, e também trabalhava lá como datilógrafa. Mesmo com a morte recente ali do pai, eles ficaram bem amparados ali com a herança que ele deixou, que era um bom dinheiro na época. E essa herança era administrada ali pela mãe deles, a dona Benedita, que tentava administrar de uma forma para manter ali o padrão de vida que era exigido ali na época. Então, eles tinham um padrão de vida até razoável, bom para ela. Ela sempre levava ali os filhos em rédea curta. Eles não recebiam visitas, não tinham parentes próximos e não faziam questão de ter. Paulo também, as irmãs nunca tinham namorado. Eles viviam ali praticamente para eles ali. Sem falar que eles tinham, sim, ciúme um dos outros. Segundo informações, a única pessoa de fora ali do convívio familiar que frequentava a casa era uma amiga de uma das irmãs de Paulo, que ela trabalhava no centro e para poder almoçar, na casa dela, ficava muito longe, então ela pagava para almoçar todos os dias ali na casa da família Ferreira de Camargo. Eles tinham ali uma vida aparentemente tranquila e muito confortável. Só que com o passar do tempo, o dinheiro ali, a herança que o pai tinha deixado ali para a família, começou a acabar, era algo normal, porque eles não tinham outro sustento. Então a dona Benedita, que já estava acostumada ali com aquele padrão de vida, e as irmãs começaram a apostar tudo ali em cima de Paulo, porque ele já trabalhava ali na faculdade, era formado ali em Química,
Então Paulo, a partir desse momento, ele passa ali a sustentar ali a família praticamente começa a depender dele. Ele trabalhava na USP, né, ele tinha vários contatos com professores antigos. Um desses professores era Goffman, né, Paulo era ali assistente dele, só que depois de um tempo ele reparou que Paulo estava com algumas atitudes estranhas. Não era o feitio dele ali, aquelas atitudes que ele estava tomando ali depois de um tempo que já trabalhava ali na faculdade. Ele começou a ter umas atitudes mais excêntricas. A vizinhança, né, as pessoas que conheciam ele até achavam que realmente ele era um homem mais excêntrico. Até que ele perguntava ali pro professor dele qual tipo de ácido era melhor para decompor um corpo mais rápido e coisas ali do tipo. Mas como ele sempre estava fazendo novas pesquisas, o professor, mesmo achando estranho, chegou até a responder ele ali. Dizem também que ele levava armas, né, ali para a faculdade, ficava tirando num certo local, e muitos alunos chegaram a ver ali, né, e isso tornou conhecimento ali público da faculdade. Quando ele foi questionado, ele disse que estava fazendo experimento sobre o impacto ali da pólvora. Depois de um tempo também, nesse mesmo tempo aí que ele estava ali tendo esses comportamentos estranhos, ele pediu para que 2 homens construíssem um poço ali no quintal da casa dele. O que foi muito estranho ali para a mãe dele, que foi logo questionar ele o porquê de construir um poço ali na casa dele. E a explicação dele foi que ele queria fazer tipo uma fábrica de adubo ali e ele não podia usar a água encanada da rua. Teria que ser a água ali do poço. Ela mesma estranhando ali, né, não entendia nada de química, não sabia direito o que ele estava falando e deixou quieto lá e esse poço foi construído. Diz que na época ele pagou o equivalente a 2.000 cruzeiros, né, porque ele queria que construísse o poço o mais rápido possível ali. Então ele chegou a pagar até bem caro na época. Nessa mesma época, Paulo também estava sofrendo ali represálias ali da família, porque ele tinha contado para a mãe, para as irmãs, que estava namorando uma moça de nome Exaltina, e ela tinha 23 anos na época. Ela era balconista, né? E batalhou ali bastante e acabou se formando em enfermagem. Só não é esclarecido se ela era enfermeira ou técnica de enfermagem. Ela então trabalhava ali no hospital da clínica, porém a família não aceitou ali a relação de Exaltina ali com Paulo, porque a Exaltina ela não era mais virgem. Parece ridículo, né? Mas em 1948 isso era levado muito a sério. Tão a sério que se uma moça não fosse mais virgem e casasse, né, na noite de núpcias ali o marido descobrisse, ele poderia devolver ali a filha para a família sem nenhuma represália ali, nada. Essa coisa de virgindade na época era muito sério na época. Elas não queriam nem saber dessa moça, nem a mãe, nem as irmãs, e perturbavam ali o Paulo para que ele largasse dela ali, porque para elas seria algo ruim a moça entrar ali na família, sendo que ela não era mais virgem. Do lado ali da casa deles, ali praticamente na casa 102, também morava um italiano, que vai ser um pouco importante aqui para a investigação aqui. Esse italiano era Paulo Masi, se eu não me engano tinha também mais um rapaz italiano que morava com ele, mas esse italiano Paulo Masi, ele vai ser o mais importante, que ele fez todas as denúncias. Ele ali, né, queria se enturmar ali com a família, mas a família, por não gostar ali de receber visitas, eles não davam muita bola, mas também ali não ignorava ele. Sempre que ele ia lá, né, eles atendiam ele na porta mesmo, e da porta ali já o despachava. Devido a todas essas represálias que Paulo estava sofrendo ali, ele elaborou então um plano para casar ali com Exaltina. Na casa onde Paulo morava com a família ali, tinha espaço sim para o casal, porém com as represálias ali da família e a não aceitação de Exaltina, ele pensou num plano um pouco maligno. Ele mataria as irmãs e a mãe. Então ele começou ali o plano espalhando uma conversa ali sobre uma viagem que a mãe e as irmãs teriam feito ali para Curitiba. Não se sabe ao certo nem o dia nem o horário que o crime foi cometido, mas eles acham que foi por volta ali do horário do almoço que Paulo teria colocado uma espécie de sonífero ou algum outro remédio sedativo na comida da mãe e da Maria Antonieta. E devido a isso, né, elas ficariam ali desacordadas e ele poderia cometer o crime ali. E ele matou ali as duas com tiros. Dizem também que ele teria encapuzado elas e colocado ali em um tipo de pano ou saco preto e jogado ali dentro do poço. O mesmo ele teria feito ali com Cordélia quando ela chegou ali do serviço para almoçar e teria feito a mesma coisa ali, jogado-a também dentro do poço. Depois disso, ele começou a espalhar uma história que as duas estavam voltando
ali de carro e teria sofrido um acidente que as 3 tinham falecido nesse acidente. Na época, né, as pessoas acharam até um pouco estranho, né, porque Paulo, assim, ele falava, mas ele não mostrava aquele sentimento. Ele tinha ali um ar de frieza, falta de sentimento mesmo, quando falava ali da morte da mãe e das irmãs. Outra coisa que fez o pessoal estranhar foi que na época, quando morria uma pessoa, geralmente tinha ali o obituário ali do óbito ali nos jornais, com o local onde a pessoa estava sendo sepultada, estava sendo velada, e nessa época não saiu nada em nenhum dos jornais. Para as pessoas, isso teria que ter saído ali nos jornais, porque antigamente, na época, a maioria das coisas que a gente ficava sabendo era pro rádio ou jornais. Então ninguém ficou sabendo ali de quando ocorreram o velório, se elas tinham sido trazidas para São Paulo, tinha ficado lá ou tinha ido para outra cidade. Então tudo isso começou ali a uma desconfiança, a falta de sentimento e essa falta de informação ali das pessoas em relação à família ali, as 3 que foram mortas ali no acidente, isso segundo o Paulo. As pessoas também que trabalhavam com Cordélia, ela que trabalhava na faculdade, como eu já tinha falado aqui antes, começaram ali a especular e a perguntar e via essa mesma frieza ali no Paulo. E lacunas ali ficavam abertas, que ele não passava ali uma certa seriedade, algo que fizesse com que as pessoas realmente acreditassem em tudo que ele estava falando. E foi aí que aquele vizinho italiano, Paulo Masi, entra um pouco na história do contexto aqui. Esse vizinho, segundo algumas reportagens, algumas coisas que eu pesquisei e vi, ele seria tipo o fofoqueiro ali da vila, né? E por ele também querer se enturmar ali com a família, ele percebeu muitas coisas ali. Como na época, né, a construção do poço, por exemplo, eu acho que chegou até a fazer alguma denúncia, mas na época foram fatos que não foi levado a sério e continuou ali a construção do poço. Ele também percebeu, né, perguntou ali pro Paulo onde estava a mãe nos dias ali que ele começou a inventar a história. Ele disse que ela, né, tinha ido ali para Curitiba e depois, logo em seguida, disse também que elas teriam morrido ali em um acidente. O vizinho sempre muito desconfiado ali de tudo, até que um dia ele resolveu procurar ali a polícia. Mas antes também dele procurar a polícia ali, ele também questionou Paulo sobre uma outra coisa. O porquê, né, da construção do poço e o porquê que o poço foi fechado ali muito rápido. O Paulo, para sair ali das investigações ali do vizinho, né, das perguntas ali, disse que depois que a mãe e as irmãs faleceu, ele resolveu deixar ali o projeto que ele tinha para aquele poço de lado e resolveu fechar o poço. O vizinho, né, como eu disse, resolveu ir na polícia fazer toda essa denúncia aí contra o Paulo. E esse italiano também disse, né, o que muitos diziam ali, que o Paulo, ele não tinha ali sentimento, ele não mostrava nenhum sentimento quando falava ali da morte da família. Ficava com um ar de tô nem aí. Então o italiano, quando chegou lá na delegacia, ele foi atendido até por um famoso delegado, que se eu não me engano, ele até participou de alguns programas de rádio, que era o delegado Leite de Barros. O delegado ali ouviu o italiano, mas ele não tinha ali nenhuma prova ou não acreditava muito no que o italiano estava falando. Mas por insistência ali, porque o italiano estava ali quase todos os dias ali na delegacia, pedindo que o delegado investigasse, pedindo que o delegado olhasse o poço, por exemplo, olhasse ali a casa, até que o delegado resolveu ali intimar o Paulo para ir na delegacia depor e saber o que ocorreu ali. O Paulo, quando chegou na delegacia, ele chegou ali com um ar de todo choroso ali, enlutado, fazendo mesmo de vítima ali, e ele convenceu a todos que o italiano era na verdade um fofoqueiro, que estava implicando ali com ele e não estava respeitando ali o luto do Paulo na época. O delegado também teria questionado ele sobre o fechamento ali do poço. Paulo contou, né, aquela mesma historinha lá, que depois da morte da mãe e das irmãs, ele acabou deixando ali o projeto que ele tinha pro poço de lado, que era lá fazer o adubo lá. Isso para a polícia foi tudo justificado e Paulo foi liberado. Porém, no decorrer desses dias, teve várias pessoas denunciando, inclusive um amigo ali da Cordélia, que na época acho que Paulo tinha até pedido uma mala emprestada para ele para fazer uma suposta viagem a Curitiba, que também não foi feita. Então, depois de outras denúncias de vizinho ali, o italiano, esse amigo, eles resolveram ali pegar um mandado e fazer uma busca lá na casa onde Paulo vivia com a mãe e as irmãs. Então a polícia foi lá, né, revistaram a casa, Paulo atendeu eles super bem, né, não hesitou em nada, eles revistaram toda a casa, não encontraram nada e foram embora. Mas algo não saía ali da cabeça do delegado de onde a família tinha sido enterrada. Então o delegado ali, Leite de Barros, resolveu entrar em contato com a polícia ali de Curitiba e perguntou ali se tinha ocorrido algum acidente automobilístico e que foram vitimadas 3 mulheres.
A polícia, né, entrou em contato ali com ele e disse que não tinha ocorrido nenhum tipo de acidente ali com aquelas características, e isso para o delegado foi o bastante para poder pegar uma outra ordem e ir lá na casa de Paulo novamente. Só que dessa vez o delegado queria ver o poço. Então, no dia 23 de novembro de 1948, o delegado foi ali com o pessoal, só que dessa vez ali armado de picaretas, e foram direto ali olhar o poço. Dizem que quando se aproximaram ali do poço, alguns sentiam um forte odor, e quando conseguiram ali abrir o poço, eles não demoraram muito para ver ali os 3 corpos dentro do poço. E ao ver ali, né, que eles tinham encontrado os corpos, né, o Paulo, que aparentemente estava calmo, saiu ali e foi até o banheiro, onde lá ele cometeu suicídio, tirando a sua vida ali com um tiro na cabeça. Os bombeiros, né, eles foram acionados ali para poder fazer a retirada dos corpos de dentro do poço. A cena que eles viram ali era corpos de cabeça para baixo, com mãos amarradas, e elas estavam enroladas ali em um pano preto com um saco na cabeça. O corpo de Dona Benedita estava com roupas caseiras ali, roupa de ficar em casa, e tinha 2 perfurações. Já o de Maria Antonieta tinha 3 perfurações e o de Cordélia tinha 2 perfurações. Os corpos, né, eles estariam ali em um estado avançado ali de decomposição, por causa mesmo ali da água ali do poço. E esses corpos foram levados ali para um necrotério, onde foi necropsiados e descobertos algumas coisas sobre o crime. Lá descobriram também que esses corpos teriam sido mortos em horários diferentes, e que Maria Antonieta, que era tetraplégica e esquizofrênica, ela teria mostrado ali sinais de luta ali, então mesmo com esses problemas ela ainda teria resistido ali. Um dos bombeiros que estava ali ajudando na retirada dos corpos, esse seria o primeiro bombeiro que desceu ali, ele não estava com as vestimentas adequadas ali, e ele acabou pegando ali uma infecção que o levou também a óbito. Então esse crime aí, ele não fez só 4 vítimas, né, vamos supor assim, 3 vítimas, né, a mãe, as 2 irmãs e Paulo, que acabou tirando a sua vida, e mais esse bombeiro que foi ali ajudar na retirada dos corpos. Então foram 5 vítimas ao total desse crime. Posteriormente, Paulo, suas irmãs e sua mãe foram enterradas ali no cemitério da Consolação, em São Paulo. Bom, essa informação não é uma informação muito que eu posso falar está corretíssima aqui para vocês, porque há outras histórias que eles teriam sido enterrados em outro cemitério, não nesse da Consolação, mas a história toda envolvida que seria sim nesse cemitério aí da Consolação. Enfim, né, foi um crime ali onde não teve culpados, né, para pagar, ninguém pagou nada, porque na realidade o que cometeu o crime acabou tirando a sua vida ali, então ficou tudo por isso mesmo. Não teve quem punir ali. No dia 25 de novembro de 1948, os jornais da época ali publicaram uma entrevista com Isaltina, né, que seria ali a noiva do Paulo ali. Ela contou, né, sobre as represálias ali que a família fazia, né, contra o relacionamento dos dois, a não aceitação do relacionamento ali dos dois. Mas, pensando bem, nada justifica esse crime, né? Porque imagina, um filho matar a mãe e as irmãs por causa de uma mulher, né? É um crime bárbaro mesmo, é um crime que nada justifica ali o motivo que ele tenha cometido esse crime. A mãe de Isaltina também tinha se pronunciado ali nessa entrevista, dizendo que gostava mais do Paulo do que do próprio filho, porque o Paulo era um rapaz muito simpático, muito educado, tratava muito bem tanto ela quanto a filha, e queria que Deus abençoasse ali o casamento dos dois, porque enfim a filha dela tinha arrumado ali um homem certo ali para ela se casar. Porém, né, devido todo o acontecido ali, ela fala que estava assustada e assombrada ali com todo aquele acontecido ali do Paulo ali com a família dele. A casa que a família Ferreira ali de Camargo teria morado teria sido demolida ali nos anos 50, tanto ela quanto outras ali daquele quarteirão ali de casas ali. E esse terreno ali onde ficavam essas casas teria sido comprado ali por uma construtora que construiu ali um edifício que mais tarde a gente conheceria ele como Joelma. Esse edifício ali, eles mudaram a planta do local e mudaram também a numeração. O prédio que foi construído ali no local da casa foi o prédio Joelma, como eu já falei aqui acima, e ele foi construído entre o ano de 1970 e 1971, e nos anos de 1974, dia 1º de fevereiro, ocorreu ali um incêndio que ficou conhecido ali no Brasil inteiro. Esse incêndio que vitimou ali 181 pessoas e deixou mais de 300 pessoas feridas. Depois aí desse incêndio, o prédio teria sido reformado e rebatizaram ele nos anos 2000 como edifício Praça da Bandeira.
E até hoje, depois de passado quase ou mais de 50 anos dessa tragédia aí do edifício Joelma, muitas pessoas que trabalham no local ou que passam ali pro local relatam que veem faróis de carros ligando sem ter ninguém ali dentro, gritos, sussurros, e isso tudo assusta ali os funcionários. Hoje o prédio é um prédio empresarial, então as pessoas que trabalham ali sempre relatam, né, esses tipos de acontecidos ali que os deixam muito assustados. Muitos também dizem que o prédio ali teria sido construído no exato local onde ficava ali a casa dos Ferreira de Camargo, quando na realidade ele foi construído uma quadra atrás, porque a casa era numa quadra à frente de onde fica o prédio hoje, que é o edifício Praça da Bandeira. E essas informações aqui do prédio não teria sido a única coisa ruim que aconteceu no local ali, porque bem antes da família Ferreira de Camargo comprar ali aquele local ali, teria acontecido ali coisas trágicas na época da escravidão. Ali teria sido um pelourinho. Esse pelourinho era onde castigava ali os escravos rebeldes que fugiam ali. Então, muitos escravos chegaram a perder ali a sua vida. Então, o local já tinha aquele ar macabro. E só depois desses acontecimentos ali, né, que a família Ferreira de Camargo comprou ali e construiu a casa. E muitos, né, falavam ali sobre o local exato da casa ser um pedaço importante ali do pelourinho, onde tinha acontecido um pouco mais de atrocidades. Talvez o local onde ficaria ali o tronco, né, onde eles castigavam ali severamente esses escravos. Mas a família construiu ali a casa e infelizmente ocorreu essa tragédia. Então, a gente concluindo aqui os fatos, né, desses históricos ali ruins nesse local, né, primeiro veio o Pelourinho, onde os escravos foram cruelmente castigados. Logo depois veio, né, a tragédia da família Ferreira de Camargo, né, em 1948, que ficou conhecido também como o crime do Poço. Em 1974 veio a tragédia ali do edifício Joelma. Tudo que eu trouxe aqui para vocês, que eu falei aqui anteriormente, isso tudo foi sobre pesquisas que eu fiz, né, sobre reportagens que saíam em jornais da época, mas infelizmente quem continha toda a verdade, né, não sobreviveu para contar, que seria o Paulo ali, ele que poderia ter dado vários outros detalhes, mas ele mesmo acabou tirando ali a sua vida. Então a gente fica com aquela coisa, né, porque são reportagens, são histórias, um fala daqui, outro fala outra versão dali, então a gente não sabe muito bem da veracidade total dessa história, né? Mas é essa a história que eu trouxe para vocês. O Paulo, muita gente também dizia que talvez ele teria tido algum problema ali, né, algum problema de cabeça, alguma coisa ali que teria encadeado também essas mortes, ou talvez até pressão, né, porque ele ficou responsável ali pelo sustento da mãe e das irmãs. Também tem o caso da Isaltina ali, né, que elas não aceitavam o casamento dos dois, né, por a moça não ser mais virgem, na época isso era muito importante. Então isso tudo desencadeou isso aí em cima do Paulo. Justo que nada justifica o crime bárbaro que ele cometeu ali contra a família. Mas Paulo talvez se sentia pressionado demais e para tentar se libertar achou que essa seria a melhor saída ali para ele na época. Porém, infelizmente, nenhum crime é perfeito, né? E logo após ele ter cometido esse crime, se não no mesmo mês, né, já descobriram ali e aconteceu o resto trágico que a gente já sabe aí. Eu também quero trazer aqui, né, alguma coisa sobre esse pelourinho. Acho que tem poucas, né, explicações sobre esse pelourinho que tinha lá na época. Também quero fazer um vídeo aí do edifício Joelma. Quem sabe na próxima semana agora eu já não trago esse vídeo aí da tragédia do Joelma. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse quadro aqui, Café com Crime. Espero ter passado todas as informações aí, não ter deixado nada de fora. E é isso. Se gostou, já deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Se tiver alguma história, quiser mandar aqui pro canal, o e-mail vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Café com Crime Sobrenatural.